Pessoal, você que recebe Bolsa Família, BPC Loas, preste atenção às mudanças que o governo aprovou. Segundo o próprio ministro Fernando Haddad, serão apresentadas novos projetos, novas mudanças em 2025. Esse pacote que foi aprovado não vai ficar por aí. O ministro Fernando Haddad disse que vai apresentar mais mudanças, ou seja, próximo ano teremos mais projetos que serão apreciados, debatidos e provavelmente aprovados, tá? Então, a expectativa é quais serão essas mudanças. Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou, inclusive trouxe informação interessante sobre o novo presidente, o presidente do Banco Central. Vou falar sobre essas mudanças que vão acontecer. O que é que vai afetar no dia a dia do Bolsa Família? Você que é do Bolsa Família, você que é do BPC Loas, de fato, o que é que vai acontecer, Alex? Primeiro, bora ouvir aqui o que disse o Fernando Haddad. Acompanhe palavras do próprio ministro Fernando Haddad a respeito dessas mudanças, que deverão acontecer. Então, fica atento. Olha só no teu celular, no teu notebook, escuta aí o que disse o Fernando Haddad. Acompanhe. O executivo, em qualquer esfera de governo, seja uma prefeitura, seja um estado, ele tem que ter como prática a revisão de gasto. Isso não pode ser uma coisa assim, agora nós vamos começar a fazer isso. Isso tem que ser uma rotina. O ministro, ele trazendo, portanto, essa informação, sobre essas mudanças que vão acontecer. Outro ponto interessante foi o que disse o presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele trouxe informação interessante, dando o aval total ao novo ministro do Banco Central, O ministro do Banco Central que vai fazer alterações, vai mexer muito aí, O presidente atual vai encerrar agora, no final do ano, e o novo presidente do Banco Central vai tomar posse. E aí aquela coisa, O presidente Lula vai dar posse ao novo presidente do Banco Central e ele trouxe uma informação interessante. Eu quero que você acompanhe o que disse o presidente Lula a respeito desse novo ministro. Olha só o que disse o presidente Lula. Preste atenção, o ministro não, o presidente do Banco Central, o novo. Eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. O governo agradeceu. Pois é, O próprio ministro, aliás, o próprio presidente Lula, ele durante essa entrevista, ele deu informações sobre, dizendo o seguinte, você vai tomar conta do Banco Central, diferente do antigo, que o ex-presidente Bolsonaro tinha colocado, esse você vai ter meu aval, ou se você vai ter carta branca para fazer o que quiser. É algo, que a gente fica até com o pé atrás, o que é que vem por aí, Aparentemente, a gente acompanhou a entrevista do novo presidente do Banco Central e ele parece que conhece tudo o que vai acontecer com toda essa especulação do dólar, com as taxas do Selic, as alterações que vão acontecer com a economia brasileira. Mas eu sempre lembro que tudo isso depende muito do Congresso, Não adianta o governo colocar apenas um novo presidente do Banco Central se o Congresso não fazer a sua parte. Então é interessante isso aí. Agora vamos lá, gente. Principal do vídeo. Vários sites já estão falando sobre essas mudanças, o que foi aprovado. E aí, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, preste atenção porque o presidente Lula já vai sancionar essas alterações, essas mudanças, como fica o BPC, como fica o Bolsa Família, as mensagens. Olha aí, presidente Lula sancionará pacote de corte de gastos já nos próximos dias. O ministro Fernando Haddad já fala em novas medidas. Aprovado no Senado na noite de sexta-feira, dia 20, o texto original foi desidratado, ou seja, tudo que o presidente Lula não queria que acontecesse, mas aconteceu. Foi desidratado, ou seja, não foi aprovado do jeito que o governo queria, O Congresso, Câmara e Senado fez várias mudanças. E aí, como o texto original foi desidratado no Congresso, parlamentares alteraram regras para a concessão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, e também do abono salarial, o famoso PIS/PASEP. E outro site diz aí, Haddad promete novas medidas de corte de gastos já em 2025. A revisão de despesas será permanente. A reunião aí, o ministro Fernando Haddad com as partes de sua equipe e outras autoridades também. Então, bora lá. Primeira coisa, gente,
Bolsa Família, o que é que vai acontecer? As mudanças que já estão definidas. Vai agora, né, para a sanção do presidente, sancionando, então vai sair no Diário Oficial da União. E a gente vai saber a partir de quando vai valer, se vai ser agora já no dia 1º de janeiro, 15 de janeiro, 1º de fevereiro, isso quando o presidente Lula sancionar e o Diário Oficial da União, né, passar todos os detalhes. Porque essa economia que o governo está fazendo, esse pacote de 70 bilhões de reais de corte, vai rolar 2025 e 2026, ou seja, nos próximos 2 anos. Primeira coisa que vai acontecer com a questão de visitas. Quem recebe Bolsa Família mora só, além do uso da biometria, vai ter as visitas dos agentes fiscais do CRAS. Primeira mudança. O governo, através do seu ministro Wellington Dias, já confirmou que o envio de mensagens de pente fino vai continuar agora no início de janeiro. Ou seja, essa mensagenzinha aqui, ó, muita gente vai receber. Muita gente vai receber, tá? O segredo que vai estar por aqui é aquela questão de atualização, principalmente as mulheres, as mães que têm crianças menores de 6 anos, né? Aquela coisa sobre pesagem, medição, vacinação, mulheres na idade fértil de 14 a 44 anos vão pegar no pé sobre isso aí, tá? Biometria será obrigatório. Sobre a questão do BPC-Loas, uma notícia boa é que as mudanças que estavam previstas para acontecer sobre a questão do cruzamento de renda que seria feita aí com o ex-cônjuge, seu ex-marido, sua ex-esposa, foi descartada. Isso pelo menos o Congresso corrigiu, porque seria uma tristeza a pessoa ter aí o cruzamento de renda de um ex, um marido que você já teve, uma esposa que você já teve, e aí saber quanto ele ganha, quanto ela ganha, para fazer um cálculo com o seu. Não tem nada a ver. Então, retiraram isso é muito importante. Porém, o governo está deixando mais rígidas essas regras, tá? Sobre a questão do BPC Loas. Certo, pessoal? Tranquilo sobre essa questão? Deixa eu detalhar mais aqui essas informações, você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Ó, o Senado, né, concluiu. E agora, como fica a questão do BPC? O principal ponto de discussão no Senado foram as mudanças do BPC-Loas. O benefício que corresponde a um salário mínimo, R$ 1.412, é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Houve divergências em relação à redação, ou seja, ao texto que chegou da Câmara Federal para o Senado, né, que especificava a avaliação que ateste deficiência de grau moderado ou grave, para determinar se a pessoa poderia ter direito à concessão ou não do benefício. O gasto do governo com o BPC cresceu nos últimos anos, especialmente devido a ações judiciais. Um dos objetivos do projeto era evitar fraudes e o uso indevido do benefício, conforme destacou o relator do projeto, o senador Rogério Carvalho. O senador Eduardo Braga argumentou que o orçamento do BPC vai ultrapassar 100 bilhões de reais. O objetivo do governo era economizar 4 bilhões de reais em 2 anos com o combate às fraudes dentro desse programa, que é o BPC. A proposta restringia o acúmulo de benefícios, ampliava o conceito de família para o cálculo da renda e dificultava a concessão do benefício a quem tem a posse ou propriedade de bens. Esses itens foram derrubados, rejeitados no Congresso, mas foram inseridos 2 artigos que condicionam o benefício à avaliação que ateste deficiência de grau moderado ou leve. Então, nesse caso, o governo aprovou, o Congresso aprovou sobre esse ponto, sobre essa questão. Eu estava pensando aqui, quando se tratava dos supersalários, estava muita gente na expectativa, né? Essa questão de cortes, e aí, sobre os supersalários no Brasil, a ideia no texto original do governo era limitar os penduricalhos, que fazem salários ultrapassar o teto constitucional, hoje em R$ 44 mil na esfera federal. Isso viria de uma lei complementar que definisse as verbas que podem ficar fora do teto. O relator alterou a exigência para a lei ordinária, mais fácil de ser aprovada, já que requer quórum menor, o que facilita a manutenção dos penduricalhos, ou seja, o texto mantém as brechas atuais para engordar os salários. Isso é triste, é lamentável. Só para você ter ideia, tem ministros aí, né, que as suas esposas têm um super salário, trabalham no Estado com alguma função e ainda tem outra função em outra região, a nível federal, ou seja, ultrapassa os R$ 44 mil fáceis. Tinha muita gente na expectativa de que isso iria sair, seria votado para acabar, mas não cortaram. Ou seja, é aquela coisa, cortaram do povo, né?
estão dificultando mais para o povo, mas para eles nada foi alterado, nada foi mexido, tá? O ministro Hélio Dias, durante a entrevista, falou que agora em janeiro terá novidades, e as novidades serão mais antecipação. Então lá o pagamento vai começar dia 20 para o pessoal do Bolsa Família, dia 20 com NIS 1, 20 de janeiro, e vai até o final do mês, dia 31 com o final do NIS 0. O que chama a atenção é que vai ser anunciado novos municípios que terão os pagamentos antecipados. Geralmente eles fazem isso 4 ou 5 dias antes do pagamento, ou seja, dia 20 deve ser anunciado dia 15, dia 16. Então, teremos sim mais cidades com pagamentos antecipados, que é aquela questão de muita chuva, né? Ou pouca chuva, tragédias que acontecem, o governo geralmente anuncia essas cidades com antecipação. Outra informação, que muita gente que recebeu nesse mês de dezembro a metade, que foi no CRAS, fez a atualização, vai voltar a receber o valor completo. Então é uma lista que é chamada de regras de proteção. Muita gente que está recebendo a metade, se você conhece alguém ou está nessa situação, vá no CRAS e tente provar que realmente você cumpre as regras. Isso acontecendo, com 1, 2 ou 3 meses você volta a receber o valor integral. O ministro disse que tem famílias que vai voltar a receber o valor 100%. Quem está recebendo 300, vai voltar a receber 600. Quem está recebendo 375, vai voltar a receber 750 e por aí, tá? Não terá o gás, infelizmente, só em fevereiro, mas há uma expectativa de que o presidente Lula, já que recebeu alta, né? Já viajou, inclusive estava em São Paulo, já foi para Brasília, já teve várias reuniões nessa última sexta-feira, dia 20 de dezembro, e agora expectativas sobre a questão do gás. Gás para todos, uma própria promessa que ele tinha feito, né? E a gente vai continuar cobrando gás para todos já. Hashtag gás para todos já. Aumento do Bolsa Família 2024 não teve, 2025 agora não tem expectativa de aumento, tá? Por isso que o aumento que vai acontecer com o salário mínimo, tem muita gente perguntando, Alex, esse aumento que vai ter no salário mínimo é o último bom aumento, esse agora? Infelizmente sim. O governo aprovou, né, alterações dentro do salário mínimo e agora eles vão querer, no máximo, ficar na casa de 2,5% de aumento, de acordo com a inflação. Ou seja, muita gente vai ficar no prejuízo. Os assalariados vão ficar no prejuízo. Você que é assalariado, os aposentados, pensionistas, vão ficar no prejuízo sobre essa nova lei, né, que foi aprovada na Câmara, que mexeram no abono do PIS/PASEP, no aumento do salário mínimo e também essas regras do BPC. Aquelas famílias que jogaram nas bets não tem nada definido, não aconteceu reunião, não houve debate sobre a situação, quase 6 milhões de pessoas que jogaram nas bets, são jogos de azar, jogos de tigrinhos, enfim, isso já era para ser encerrado, acabado, o governo já era para ter acabado com essa história de jogos de bets no Brasil, porque só quem ganha são eles. Venhamos e convenhamos, só vira um ciclo, né, vicioso. Mulheres reclamando que os maridos já estão viciados, jogando toda semana, as mães dizendo, olha, meu filho joga nesses jogos de bets, parece uma droga, toda semana. Começa a ganhar 1, 2, 3, né, 4 apostas, quando começa a perder, aí tudo que ganhou, perde. E aí a pessoa começa a tirar dinheiro do bolso para tentar reconquistar e aí é que começa o prejuízo. Tem muita gente nessa situação. É um vício, né? Infelizmente, o governo, como ganha imposto, era para rever a questão das bets. Então, os quase 6 milhões de beneficiários que jogaram nas bets, né, que têm os seus CPFs incluídos, há uma expectativa que eles vão se reunir agora, depois do recesso, ou seja, próximo ano. Eles não vão deixar isso para lá. Vão tentar resolver essa questão, o que é que vão fazer com essas famílias. Eu entendo o seguinte, muitas mães dizem, Alex, eu nunca joguei, mas o meu filho ele tem um bico dele, vende salgados, enfim, resolve lá, mas o CPF dele está incluído no meu, e ele joga. E aí fica parecendo como se eu jogasse, não sou eu. Outras mulheres dizem, quem joga é meu marido, o CPF dele está no meu, está incluído no meu cadastro, quem joga é ele. Eu já disse a ele, parar de jogar, ele não desiste. Então o governo deveria fazer o quê? Já que vai ter reunião, avisar que as famílias que se encontram nessa situação, então tire o seu filho ou então tire o seu marido do seu cadastro, para que você não corra o risco de ter aí uma punição, perder o benefício, uma troca de cesta, perder a titularidade e por aí vai. Então eu entendo assim, eu não sou deputado, não sou senador, mas há uma saída sobre essa questão. Eu entendo que eu sou fácil, né? Seria fácil resolver essa questão, essa situação, tá? O que não pode é deixar as pessoas assim, ó, tensas, com medo sobre esse ponto, sobre essa questão, tá? Começou nessa sexta-feira, dia 20, os pagamentos do pé de meia, R$200, segue durante toda essa semana.
O pagamento dos aposentados e pensionistas já também começou, né? Nessa sexta-feira, dia 20, continua durante toda a semana, aposentados e pensionistas até um salário. A partir do dia 2 de janeiro, quem ganha um salário, mais de um salário, pagamentos aposentados e pensionistas. Em fevereiro, dia 17, vai começar o pagamento do PIS/PASEP. PIS/PASEP ainda continua com a regra nova, né? Só que o governo aprovou e aí, ao longo desses próximos anos, o governo vai diminuindo aos poucos. Quem tem direito ao PIS, hoje dá direito quem recebe até 2 salários, mas o governo vai começar a diminuir até ficar 1 salário mínimo e meio. Ou seja, se você tem direito ao PIS, seu marido recebe o PIS, né? Quem trabalhou em 2023, o ano passado, o ano todo, agora, a partir de fevereiro, para os nascidos em janeiro, 17 de fevereiro, começa a receber o PIS/PASEP. Então, quem ganha até 2 salários tem direito a receber 1 salário mínimo. Aí o governo vai baixando isso aí até chegar a 1 salário mínimo e meio. Ou seja, vai chegar uma época, né, nesses próximos anos, que quem ganha acima de 1 salário mínimo e meio vai perder o benefício do PIS, que é o 14º dos trabalhadores que estão na ativa. Então, vão mexer, né, nos próximos anos com essa questão. Isso foi uma péssima notícia, porque era direito adquirido. Então, o governo cortou, aprovou, e aos poucos eles vão diminuindo o valor até chegar a 1 salário mínimo e meio. Passou de 1 salário mínimo e meio, não vai ter mais direito a receber o 14º, que é o PIS/PASEP. Ok? Pessoal, tranquilo aí, certinho, você já deu like, já deu joinha, importante faz isso, dá essa moral, se inscreve aqui, tá? Importante demais, você que está visitando a gente pela primeira vez. Agora no início de janeiro, o governo vai fazer aí, vai continuar com o pente fino, né? E muitas famílias, cuidado, hein? Filhos que não estão cumprindo as regras de aula, de frequência escolar, nesse mês de novembro e mês de dezembro, muitas famílias ficaram sem receber, porque os filhos faltaram mais do que o limite. Janeiro e fevereiro vai ter aí a questão das mães com as crianças, vacinação, pesagem, as mulheres de 14 e 44 anos, tudo isso eles vão pegar no pé. Então fique atento, mantenha seus dados atualizados. Os unipessoais, ainda você pode fazer sua atualização no CRAS ou no posto de saúde, né? Aliás, no CRAS faz a atualização, só que isso aí vai acabar, tá? Assim que sair a regra no Diário Oficial da União, com o presidente Lula sancionar, a gente vai saber a partir de quando, se vai ser já agora no início de janeiro ou se vai ser no início de fevereiro, essa mudança para você, unipessoal, fazer a sua atualização. Vai aí deixar de ser no CRAS, você vai receber a visita dos agentes do CRAS, que representam o governo, na sua casa. Então a atualização vai ser em domicílio para quem mora só, ok? Tranquilo, pessoal, certinho? Muitas informações, né? Muitas informações. Estou no Instagram, Blog Alex Silva, segue a gente no Instagram, também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. Sempre faço questão de lembrar que a sua esperança não esteja em homens, que a sua esperança não esteja em políticos, que a sua esperança não esteja em economia, e sim, sua esperança esteja em Deus. Lembre-se, nosso Salvador Jesus está voltando. Tudo que a gente está vivenciando, testemunhando, são os últimos dias nessa terra. Moramos nesse planeta, moramos nessa terra, mas não pertencemos a ela. Tá? Se apegue a Cristo, se apegue a Deus. Peça perdão dos seus pecados, procure estar em comunhão, em harmonia com o Senhor, antes que encerre o prazo, ou seja, enquanto o Senhor Jesus não volta, ainda dá tempo. Quando ele voltar, as portas serão fechadas e aí cumpra-se o juízo. Tá? Fica atento a isso. Votos para o Senhor enquanto o Senhor não volta, tá? Segue a gente no Instagram, pessoal, Blog Alex Silva. Dia de bênção, semana de paz. A gente se encontra, hein? Tchau, tchau.